Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Tem audiência na Assembleia Legislativa tratando sobre recomposição salarial e esse assunto, pessoal, foi discutido na Comissão de Segurança Pública organizada lá pelo presidente, deputado Sargento Rodrigues, que pede do governo, no mínimo, pessoal, no mínimo, informações a respeito de quanto será o reajuste. O governo é obrigado a pagar, mas quanto será o reajuste, ou melhor, as perdas inflacionárias acumuladas, que chegam em torno de 44% para o pessoal da segurança pública no estado de Minas Gerais. Como diz aí, né? Repito, a lei não obriga a pagar, mas obriga a divulgar, vai dizer aí o Sargento Rodrigues. Essa audiência é bem pedagógica, pessoal, porque mostra a dificuldade do Poder Executivo em conseguir, no mínimo, uma posição do governo de Minas em relação, por exemplo, a essas perdas inflacionárias. Nós vimos aí passar na Assembleia Legislativa diversos reajustes, né? Por o pessoal do Tribunal de Contas, o pessoal da Defensoria. Nós tivemos aí reajustes também no Ministério Público, no Tribunal de Contas, como eu mesmo falei. Ou seja, no Poder Judiciário as coisas andaram, isso foi aprovado por todos, porque de fato o mínimo em relação a perdas inflacionárias o Estado tem que fazer mesmo, gente, porque senão o servidor ele perde o poder de compra, é o que está acontecendo hoje com boa parte do Poder Executivo no Estado de Minas Gerais. E a segurança pública em Minas está pedindo ajuda. E, em função da fala do secretário da Fazenda nessa audiência, a segurança pública manifestou, pessoal, interesse em promover uma greve no estado de Minas Gerais. Uma greve como nunca se viu na história de Minas Gerais, tá, pessoal? A fala do secretário estadual da Fazenda, Luiz Cláudio Lourenço Gomes, em audiência, é o seguinte, ó: não temos condições de fazer o reajuste anual em 2025. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês porque ele é bem didático, que mostra tanta luta na educação, que está pleiteando aí, né, pessoal, pelo menos 6,27%, o governo oferecendo 5,25%, como também essa dificuldade da segurança pública em conseguir, no mínimo, pessoal, uma divulgação, pessoal, pelo menos uma divulgação de quanto que seriam essas perdas inflacionárias aí, né, pessoal? Publicidade em relação ao índice inflacionário anual do IPCA, que deve pautar as negociações de reajustes dos servidores. Repito, pessoal, a lei não obriga a pagar, mas obriga a divulgar, é o que vai dizer que o deputado Sargento Rodrigues. Acompanhe comigo na tela para você. Vou recepcionar esse pedido, vou levar a COFIN para que a gente possa efetivamente tratar internamente do governo. Não é descaso, não é de maneira nenhuma, é responsabilidade com o fluxo de caixa, senhores. O grande cuidado aqui é efetivamente com o fluxo de caixa do Estado. Tá? Mas, deputado, eu me comprometo a levar o pleito para a COFIN para que a gente possa ter uma resposta de governo para a demanda. O senhor tem aí um prazo razoável que o senhor possa levar isso para a COFIN e responder? Porque nós não podemos aqui encerrar uma audiência pública e fazendo aqui todo mundo papel de palhaço. Deputado, antes de tudo, eu vim aqui convidado e vim sempre... convidado. Então não precisa me convocar, eu sempre vim convidado. Então convido. Sempre convidado. Mas, se eu não me engano, temos uma reunião na semana que vem e eu pauto o tema, para a gente trazer uma resposta adequada para o pleito. Ok. Secretário. E a lei, o senhor vai cumprir? Não, nós, deputado... Deixa o senhor me responder, o senhor vai cumprir a lei? Estamos em estudo, deputado. Bom, o mais engraçado é o seguinte: quando há dificuldade de caixa, eu estou sob a égide da lei de responsabilidade fiscal e do regime. Quando é para cumprir uma lei, porque o cumprimento da lei, secretário, que é o ato do governo do Estado oficiar a comissão, ela não gera custo. Ela não gera despesa. É o governo fazer um ofício, encaminhar para a Assembleia e protocolar. Comunico ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que o IPCA relativo ao exercício de 2024 foi da ordem de 4,83. É isso. Então quer dizer então que o senhor está estudando ainda? O senhor está estudando? Deputado, é muito importante. Gente, por gentileza. É muito importante. Esse número, ele traduz um eventual comprometimento, né, de um compromisso que o Estado ele não pode assumir um compromisso e não tem condição de cumprir. Eventual. Né? Bom, então, para quem tá acompanhando, falou a verdade, para quem está acompanhando a TV Assembleia, o que o secretário de Fazenda, o senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, disse aqui ao vivo, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canal do YouTube, disse o seguinte: olha, ele não vai cumprir a lei, porque se ele oficiar a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, conforme determina a Lei 24.260, ele cria uma expectativa de ter que pagar a recomposição.
Só que a recomposição prevista na lei, primeiro que há o princípio da administração pública é publicidade. Então, a gente não elaborou essa lei por um acaso, secretário. Porque como advogado eu sei quais são os princípios da administração pública. Um deles é a publicidade. E o governo tem que dar publicidade ao índice do IPCA. Então, se o senhor diz aqui que está estudando ou que não quer cumprir a lei porque o senhor vai ser cobrado, é óbvio que o senhor vai ser cobrado. Agora, a lei não diz que o senhor é obrigado a pagar. A lei diz que o senhor é obrigado a comunicar. Mas eu já entendi, eu vou levar mais uma vez a apreciação do presidente do Poder para que a gente elabore um requerimento, um pedido de informações sobre o cumprimento da lei, vai ser enviado, aí o senhor responde. Aí o senhor responde isso que o senhor acabou de falar. O senhor responde exatamente, e aí nós vamos judicializar. Porque eu não posso ficar aqui fazendo um papel de fiscal do Poder Executivo e o Executivo vir aqui dentro da Assembleia e dizer que não vai cumprir a lei. Então o presidente da Assembleia vai ter que se manifestar, porque o Executivo está vindo aqui dizer, eu não vou cumprir a lei. Então, nós vamos tomar, secretário, as medidas legais. O senhor pode ficar tranquilo. Os meios coercitivos que a gente vai adotar é aquele que a gente chama na máxima do direito, quem estudou sabe, que é chamado freio de contrapesos. Então nós vamos oficiar via requerimento plenário e eu vou dizer claramente para o presidente, ô presidente, Vossa Excelência não pode pautar mais projeto do governo enquanto eles vão oficiar a Assembleia. Porque é para isso que existe poder. É para um fiscalizar o outro. Então eu vou pedir encarecidamente ao presidente Tadeu Martins Leite, presidente, não paute projeto do governo enquanto eles não cumprem uma lei. Nós não estamos aqui, e aí, secretário, eu já vou conclamar os meus pares, para que a gente também passe a obstruir o plenário. Deputado. Então, Pois não, secretário. Eu queria também propor o seguinte, né, considerando a sua fala, eu vou recepcionar esse pedido, vou levar a COFIN para que a gente possa efetivamente tratar internamente do governo. Não é descaso, não é de maneira nenhuma, é responsabilidade com o fluxo de caixa, senhores. O grande cuidado aqui é efetivamente com o fluxo de caixa do Estado. Tá? Mas, deputado, eu me comprometo a levar o pleito para a COFIN para que a gente possa ter uma resposta de governo para a demanda. O senhor tem aí um prazo razoável que o senhor possa levar isso para a COFIN e responder? Porque nós não podemos aqui encerrar uma audiência pública e fazendo aqui todo mundo papel de palhaço. Deputado, antes de tudo, eu vim aqui convidado e virei sempre... Convidado. Então, o senhor não precisa me convocar. Eu sempre então convido. Sempre convidado. Mas, se eu não me engano, temos uma reunião na semana que vem e eu pauto o tema, para a gente trazer uma resposta adequada para o pleito. Ok. Conversei agora há pouco com o secretário Luiz, ele está com a ideia e vai levar na próxima reunião do COFIN essa questão da lei de Vossa Excelência, e eu apenas ponderaria... Vossa Excelência também votou a lei. Votei a lei, em dezembro de 2022. Né? E ponderaria que deveríamos aguardar, na minha opinião. Se não me engano, na próxima reunião do COFIN já tem data marcada na próxima quinta-feira, sem ser essa outra, correto? Então que a gente deveria, essa não tem como ir, mas eu acho que a gente deveria aguardar o posicionamento que virá dessa reunião da COFIN, onde estão os secretários equilibrados e preparados para trazerem essa resposta que eu tenho certeza que é de suma importância para todos. Bom, eu não entendi muito bem a fala do colega deputado, que na COFIN tem os secretários mais equilibrados para poder responder. Na verdade, a lei fala que deverá ser comunicado à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Deputado João Magalhães, muito bom Vossa Excelência estar aqui. A tramitação dessa lei, só para que todos tenham a compreensão exata, Guilherme da Cunha era deputado estadual do Novo, vice-líder de governo aqui nessa casa, durante a tramitação do projeto de lei. Votou favorável ao projeto de lei na CCJ. E me lembro perfeitamente da fala do deputado Guilherme da Cunha, quando ele votou, vice-líder de governo. Aqui está a votação em primeiro turno, onde o Guilherme da Cunha e também a Laura Serrano, ambos do Novo, votaram favoravelmente ao projeto de lei. E o presidente da Assembleia, à época, Tadeu Martins Leite. Está aqui a votação em primeiro turno. Nós tivemos 40 votos sim, nenhum voto branco, nenhum voto contrário. Não há sequer qualquer questionamento durante a tramitação do projeto de lei. Lembrando que o vice-líder de governo, à época, o deputado Guilherme da Cunha, era membro da CCJ e votou o parecer favorável. Aqui, isso, primeiro turno, 25 de maio de 2022. No dia 21/6 de 2022, nós tivemos 53 parlamentares votaram sim, nenhum voto em branco, nenhum voto contra. Dentre esses parlamentares, Cássio Soares, líder de bloco, Guilherme da Cunha do Novo, Laura Serrano, Roberto Andrade, líder de governo, e Tadeu Martins Leite, à época primeiro secretário, hoje presidente do Poder. Eu entendo que o presidente desta casa, que certamente tomará conhecimento de tudo aquilo que nós estamos tratando aqui, porque eu faço questão de fazer um apelo ao presidente, ele tomará as medidas necessárias para que a lei seja cumprida. Então, secretário, o senhor está percebendo claramente que nós temos uma lei que tramitou, que obedeceu todos os parâmetros, que os vice-líderes de governo votou favorável na CCJ, votou em primeiro turno, os deputados do Novo, o atual presidente desta casa, o líder de governo, o líder de bloco, todo mundo votou favorável. Aí na hora que você fala assim, olha, vamos lá, o que diz a lei? Eu vou fazer questão de ler aqui para o secretário, até para que não haja dúvida na fala do secretário no momento da resposta. Aqui o presidente, em resposta ao ofício encaminhado pelo presidente,
ao disposto no artigo 1º da lei. Bom, nós fizemos aqui o enunciado. Está aqui o enunciado. Artigo 1º da Lei 24.260 de 2022. O Poder Executivo divulgará até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, relativo ao exercício anterior. Então, o que o governo tem que fazer? Ele tem que divulgar e em seguida, no seu artigo 2º, comunicar, através de ofício, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A lei é uma lei de 3 artigos, enxuta, objetiva, e eu me lembro as palavras do deputado Guilherme da Cunha. Olha, não há como votar contra, porque ela atende, inclusive, os princípios da administração pública, publicidade. Nós temos uma previsão na Constituição que fala do que é a revisão geral anual. O que acontece? O secretário, da última vez que ele esteve aqui, e aqui as palavras não são minhas, são dele, ele disse textualmente, olha, deputado, se eu divulgar esse índice, coloca o governo em dificuldade porque o servidor vai nos cobrar. Então, quer dizer, então, que o servidor não pode cobrar do governo aquilo que está previsto na Constituição da República? É isso que eu ouvi? O servidor não tem o direito de cobrar? Eu não sei se o secretário é do ramo do direito, mas quando todos nós estudamos direito e direito constitucional, quando chega nessa parte da Constituição da República, especialmente no artigo 37, quem nos ensina diz o seguinte, olha, sabe por que esse inciso foi colocado aqui, o inciso 10? É porque lá na Justiça do Trabalho, no setor privado, lá você tem Justiça do Trabalho, o cidadão recorre e o juiz manda cumprir. E se não cumprir, multa e se insistir, prisão. Lá na Justiça do Trabalho. Tanto é que na Justiça do Trabalho, secretário, o indúbio lá chama-se pró-mísero. Ou seja, a parte mais fraca. A parte mais fraca aqui nessa relação é o servidor. Mas como nós estamos lidando na administração pública, o governo se acha no direito de empurrar com a barriga, Sargento Bahia, os servidores. O governo se acha no direito de mentir para os servidores, de fazer uma promessa por 2 vezes e não cumprir com a sua palavra. O governo se acha nesse direito. E aí, quando nós aportamos esse projeto, nós pensamos, olha, o que nós vamos ter em mãos? Nós vamos ter em mão que o governo vai ter que comunicar qual foi o índice. Eu não pedi o governo nessa lei, deputado João Magalhães, porque eu não posso, enquanto legislador, o artigo 37, inciso 10, não me permite impor a ele o dever de mandar o projeto de lei. Eu, doutor Márcio Nabac, não permite, eu não posso, enquanto legislador estadual, obrigar o governo a mandar o projeto de lei com a revisão geral. Então eu pensei, se eu não posso obrigar, nós podemos, legisladores, obrigar ele a divulgar. Apenas isso. Secretário, então já vou direto, a gente vai fazer a pergunta aqui ao secretário, porque não havendo a resposta que a gente deseja, eu vou fazer um apelo ao presidente da Assembleia. Vou fazer um apelo. Ele mesmo votou a lei em 2 turnos. E hoje ele é presidente do poder. Essa, secretário, se eu não estou equivocado, já é, aqui para todos tomem conhecimento, nós fizemos a primeira reunião de 12 de setembro de 2023 cobrando esse assunto. É bom que o nosso presidente possa tomar conhecimento. Depois fizemos uma outra reunião, outra audiência no dia 16 de outubro, cobrando o cumprimento dessa lei. Segunda reunião. A terceira reunião ocorreu dia 11 de março de 2024, também cobrando esse mesmo assunto. A quarta reunião ocorreu no dia 18 de 2025, 18 de março de 2025, um ano depois da de 24, também cobrando o mesmo assunto. E agora, no dia 15 de abril. Ou seja, é a 5ª reunião que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através da Comissão de Segurança Pública, faz para cobrar do governo, para o governo cumprir a lei. Eu entendo, secretário, que os senhores têm que cumprir a lei. Porque quando cobra-se do governador Romeu Zema, Coronel Rosângela, ele fala, eu não posso fazer isso por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então eu cumpro a lei. E ele fala isso várias vezes em suas entrevistas. Não posso fazer isso porque a lei que disciplina o regime de recuperação fiscal não me permite. Não posso fazer isso porque a lei de responsabilidade fiscal não me permite. Então, para dizer não à recomposição dos servidores, o governo usa o cumprimento da lei. E agora, secretário, o senhor vai cumprir a lei? Ou o senhor diz também, o senhor vai continuar dizendo que se o senhor divulgar o índice, o senhor vai ser apertado, o governo vai ser apertado pelo servidor. Com a palavra, o secretário da Secretaria de Estado de Fazenda, o senhor Luiz Cláudio Fernando Lourenço Gomes. O senhor tem a palavra. Nós não temos condição orçamentária financeira e não temos a previsibilidade de fazer nenhum reajuste anual no ano de 2025. Né? Essa é a resposta do governo. A forma que isso foi comentado, inclusive, pelo próprios governadores, recentemente, em entrevistas, e a forma com que está sendo colocado aqui, né? Isso não foi uma forma, não foi tratado de maneira fácil, né? Nós submetemos a nossa procuradoria, a AGE, a Advocacia Geral do Estado, então nós aqui procuramos atender da melhor forma possível o disposto nessa lei e, bom, estamos aqui para qualquer esclarecimento. Obrigado. Bom, então o senhor vai cumprir a lei. Eu vou procurar, deputado, e assim, é o Estado, né? O senhor chegou a ler na íntegra a resposta? Qual é essa aqui? Que o senhor? Sim. O senhor já leu? Sim. Bom, então nós vamos ler a resposta que o secretário... Desculpe, o senhor li agora? É. Não, eu trouxe a informação, eu procurei ler não li. Faz a gentileza.
de ler? Mas eu já dei a informação, deputado. Que a gente não existe previsibilidade no Estado de Minas Eu Gerais. sei, mas eu gostaria que o senhor lesse. Isso aqui tem notas taquigráficas, tem gravação de áudio, de vídeo, que são transformados em documentos públicos. Não, sem dúvida. Por gentileza, o senhor faz a leitura? Vamos lá. Em atendimento ao disposto à Lei 24.260, de 26 de 12 de 22, informamos que até o momento não é possível estabelecer alíquotas de reajustes gerais para 2025, uma vez que é preciso manter equilibrado o caixa do Estado de Minas Gerais para garantir as conquistas dos servidores nos últimos anos, além de manter os salários e verbas em dia. Bom, só isso? Só, né? Ok? Como os senhores e as senhoras estão acompanhando aqui, o secretário não cumpriu a lei. A gente não pergunta ao secretário se o Estado tem condições de dar reajuste ou não. A AGE, e aqui os sindicatos e associações sabem muito bem, porque têm convivido com isso. A AGE, durante o governo Romeu Zema, tem se especializado em auxiliar o governo a dar o calote no servidor público. A AGE tem proferido, e eu demorei tempo para enxergar isso, secretário. Confesso ao senhor que, mesmo sendo um deputado muito atento às lidas, às questões de servidores, eu demorei um pouco, viu, deputado João Magalhães? E essa constatação veio depois que eu percebi que o governo usava uma lei para impedir as promoções de policiais penais, para retardar as promoções de agentes socioeducativos, para retardar o cumprimento das promoções de policiais civis, tanto por merecimento quanto por antiguidade. Então, e os pareceres da AGE. Desde 2021, Superintendente Pires, Sargento Bahia, a gente vinha fazendo audiência pública aqui para cobrar os repasses da obrigação patronal do IPSM. E eu batia o pé e falava que a lei, o trecho da lei era inconstitucional, que o governo não poderia fazer aquela interpretação. Mas o senhor Matheus Simões, com um único ofício, ele julgou na lata de lixo. Então é bem do governo. Ele julgou na lata de lixo 2 leis complementares, 2 leis ordinárias. Até o Supremo decidir agora, definitivamente, inclusive, uma das vezes que o secretário esteve aqui, o secretário que aqui se encontra, não, deputado, tem uma pendência, que era os embargos declaratórios. Acabou, tem mais embargos. E o governo deu calote na obrigação patronal do IPSM, que é 16%. Quase levou o nosso Instituto dos Militares a uma situação assim de desespero, com cortes de convênios, de hospitais, de médicos, laboratórios, sem condição nenhuma de atender, mas sempre usando os pareceres da AGE. Então, secretário, a resposta que o senhor está nos trazendo aqui, ela não cumpre a lei. Vou ler de novo. Em atendimento ao disposto na Lei 24.260, de 26 de 12 de 2022, informamos que até o momento não é possível estabelecer alíquotas de reajustes gerais para 2025, uma vez que é preciso manter equilibrado o caixa do Estado de Minas Gerais para garantir as conquistas dos servidores. Não é isso que nós pedimos. Eu posso até, secretário, não ser um doutor em direito administrativo, mas a área do direito que eu mais procurei estudar, compreender e usar de hermenêutica para interpretar é exatamente o direito constitucional e o direito administrativo. O senhor não está cumprindo a lei. O senhor, mais uma vez, vem até aqui e faz os parlamentares de palhaço, novamente. E os presidentes de sindicatos e associações. Agora, no primeiro apelo que eu fiz aqui, secretário, eu farei ao presidente. Nós temos muitos interesses do governo nessa casa que tramita aqui constantemente. Eu até então, eu venho levando esse governo em banho-maria, às vezes votando alguns projetos com o governo, às vezes votando contra, às vezes obstruindo. Mas não tem outro jeito, deputado João Magalhães. Então, quando o senhor me vê pedindo vista de projeto nas comissões, emendando projeto do governo, obstruindo o plenário, enquanto líder de governo, o senhor saiba qual o motivo. Agora, não vai ficar nisso, porque eu entendo que o presidente desta casa, que votou esse projeto por 2 vezes, acompanhado dos líderes do governo de Romeu Zema, líderes e vice-líderes, não é possível que o governador vai fazer esse enfrentamento para a Assembleia. O senhor mesmo disse que o governador vai encaminhar, está em todos os jornais, 10 projetos de lei para a tramitação, né, das autorizações que o Legislativo precisa dar para o governo ingressar no PROPAC. E eu não tenho esse negócio não, secretário. Eu obstruo qualquer coisa. O deputado João Magalhães me conhece há bastante tempo, ele sabe disso. Secretário, não tenho rabo preso com ninguém. Não devo favor a governador nenhum. Não tenho cargo no governo. Não tenho benesses do governo. Não tenho emendas à parte. Não tenho qualquer tipo de tratativa com esse governo. O senhor pode ter certeza, secretário. A resposta não é essa. O senhor sabe qual é a resposta. A resposta é, no ano de 2022, o IPCA foi X%. No ano de 2023, o IPCA foi X%. E no ano de 2024, o IPCA foi X%. Essa é a resposta. Não tem outra resposta. Porque é o que está determinando a lei. Então, o primeiro pedido que eu farei ao presidente, certamente, é para que paute imediatamente o requerimento. E aí, secretário, não vai ser só a inflação do ano passado, não. Os senhores responderão qual foi a inflação de 22, de 23, de 24. E eu vou falar com o presidente. Presidente, não conte comigo para não obstruir os projetos do governo. Porque o único mecanismo que me restou, né, senhores presidentes, né, senhoras, o único mecanismo que me restou é a obstrução. E obstrução total a qualquer projeto do governo. Se pautar, obstruo. Se pautar, obstruo. Porque não há como conversar com esse governo, Sargento Bahia. Não há como, porque o governo insiste em querer mentir para a Assembleia. O governo insiste em querer não cumprir uma lei. E o próprio governo votou a lei.
Líder de governo votou a lei, líder de bloco votou a lei, vice-líder de governo votou a lei. E o governo não quer cumprir a lei. Então o senhor pode ter certeza que essa embromação que o governo faz já na 5ª audiência pública, eu não farei mais audiência pública para tratar desse assunto. O senhor pode ficar tranquilo, nós faremos outras audiências. Para esse assunto nós não faremos mais. Bom que os sindicatos estão todos aqui acompanhando, da segurança pública. A reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pelo canal do YouTube, por nossas redes sociais. Mas é bom que todo mundo saiba. O governador, quando ele quer dizer não, o servidor, ele fala que vai cumprir a lei. Quando ele é apertado para cumprir a lei, ele vem com uma resposta embromation por parte do governo. Essa é a resposta. Isso aqui não é a resposta do que está a lei. A lei fala que as forças de segurança pública não podem fazer greve. Isso é claro. Mas só que quando eu estive no Tribunal de Justiça em 2020, a desembargadora falou que não era bem assim. E aqui eu quero ler aqui, né, uma resposta do recurso especial, fala assim, ó, não poderá ser feito desconto se ficar demonstrado que a greve foi provocada pela conduta ilícita do poder público. Ou seja, nós não podemos fazer greve. Mas só que também existe a mediação. E as entidades de classe e os sindicatos, elas têm que entrar com ação para que os órgãos públicos, elas atendem os sindicatos, as associações, porque nós não podemos tomar o chapéu dessa forma. Ou seja, o check and balance não está resolvendo. O poder legislativo que fiscaliza o executivo vem aqui e mente na cara do presidente da Assembleia, falando com ele, vocês não têm nenhum poder sobre mim, vocês não me fiscalizam. Ou seja, e vai ficar por isso mesmo? Mas só que o quê? As associações, os sindicatos, nós temos que chamar, sim, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Justiça, por quê? Porque o que está fazendo aqui, o secretário está fazendo aqui, isso é uma afronta aos nossos direitos, isso é uma afronta à Assembleia. Cadê o check and balance? Está fazendo o presidente dessa casa de bobo? Está fazendo o presidente dessa casa que não está falando, você é frouxo, você não vai tomar nenhuma atitude, não? Por quê? Porque a lei está falando que um fiscaliza o outro, e é a 5ª vez que o governo sequer responde. Aonde está o tribunal, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Justiça? Podem ter certeza, nós vamos seguir a lei, essa mediação que a lei fala que nós temos que fazer. Nós solicitamos ao presidente dessa casa, nós solicitamos ao presidente do Tribunal de Contas, nós solicitamos ao presidente também do Tribunal de Contas de Justiça, para que eles tomem alguma providência. O governo está dando um chapéu na Assembleia, o governo está dando um chapéu no Tribunal de Contas. E pasmem, senhores, isso aqui não é para falar quanto que tem caixa, não. Aqui, o que o deputado Sargento Rodrigues está chamando aqui não é para saber quanto que tem caixa, não. É só para saber o IPCA que ele está nos devendo. Agora, será também que nós vamos se queixar inerte? Não, podem ter certeza. Quero parabenizar aqui o deputado Sargento Rodrigues, que está fazendo o papel dele, está cumprindo a missão dele. E nós, as entidades de classe, quero deixar aqui claro para o governador e para o secretário. Secretário, segundo a desembargadora do Tribunal de Contas, greve não é bem assim não, tá? Segundo a desembargadora, nós temos o direito de fazer greve sim, se nós não formos atendidos. As perdas inflacionárias 44%. Agora, na hora que chama aqui para ele prestar uma conta, ele fala na cara do presidente da Assembleia que ele não vai fazer nada? Uai, aonde está o poder do Estado de Minas Gerais? Não existe, se não existe lei, a Assembleia também não tem esse poder? Tem, porque o que o Sargento Rodrigues está fazendo aqui, ele está cobrando, ele está buscando. Mas pode ter certeza, está escrito aqui, ó, as entidades de classe, as associações, elas buscarão a mediação. Beleza, buscou a Assembleia, buscou o Tribunal de Contas, buscou o Tribunal de Justiça. Ninguém respondeu. Nós não podemos fazer greve? Podemos. Por quê? Porque nós estamos agindo dentro da lei. Agora, a categoria tem peito para parar? A categoria tem peito para ouvir o que a lei disse e o governador também ele não nos escutar? Agora, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha vir dentro da Assembleia e dizer para o presidente da Assembleia que não vai cumprir a lei. Deputado Sargento Rodrigues, eu quero agradecer ao senhor e quero parabenizar que o papel de deputado o senhor está cumprindo. O senhor está fazendo o executivo mostrar. Não é nem abrir os cofres públicos, não. É importante a gente frisar aqui que os policiais civis de Minas Gerais têm o 4º pior salário do Brasil. Muito bem lembrado, nós temos uma defasagem salarial que já passa dos 44%. Isso, para um policial que está iniciando a sua carreira, isso é um prejuízo tremendo. Ele mal consegue sobreviver. Ele mal consegue cuidar da sua família, viu, senhores secretários, senhores deputados que estão aqui, deputado João Magalhães, né, líder do governo. É importante saber disso. Os policiais civis e, logicamente, os demais servidores da segurança pública, principalmente os da base, não estão aguentando. E, muito importante a fala aqui do companheiro Jean, quando ele diz que a greve, ela é relativa. Ela é relativa. O Estado, o STF, ele vai e proíbe os servidores policiais de natureza civil, e aí eu digo de natureza civil, porque são os policiais civis e penais, eles proíbem de fazerem greve, mas ele fala que é necessário haver a mediação. Haver a mediação. E nós estamos buscando, de todos os meios, fazer essa mediação, inclusive com essa Casa Legislativa. Inclusive com o trabalho do deputado Sargento Rodrigues. E quando nós falamos que os policiais já não estão mais aguentando, é porque não estão mais aguentando. É impossível você viver com salário hoje de R$4.000, que é o que o investigador de polícia, o escrivão de polícia e os policiais penais que estão entrando e agentes socioeducativos estão convivendo. Não temos plano de saúde que nos atende. Não temos um salário digno. Nós temos um desconto previdenciário hoje que chega a 17%, junto com Previdência e Saúde. Não temos desenvolvimento na carreira.
O policial civil ele precisa trabalhar 24 anos da sua vida para chegar a um salário base, e aí eu falo do investigador de polícia e escrivão de polícia, para chegar a um salário base de 9.244. Isso com os descontos cai para 7 mil e poucos reais. Isso depois de 24 anos de serviço. Então, um alerta aqui, senhores secretários, levem isso para o governador Romeu Zema, que eu acredito que ele está achando que nós estamos inertes. E aí, parafraseando o Pires ali, né, sobre o castelo, sobre o reinado, sobre mordomias, o governador Romeu Zema não paga recomposição aos servidores da segurança, mas se dá 300% de aumento e a lógica aos secretários também. O governador Romeu Zema não tem as 30 e tantas empregadas, mas ele quer fazer os servidores da segurança pública de escravos. E nós não podemos aceitar que essa prática do governador Romeu Zema continue. Ele não pode escravizar os policiais de Minas Gerais. Ele não pode escravizar os policiais civis de Minas Gerais. Se ele tem essa prática em qualquer outro lugar, com os policiais civis ele não pode. Com os policiais de Minas Gerais ele não pode. E aqui eu falo com os colegas policiais civis, com a população. Policiais civis, tenham coragem. Vamos para a luta, vamos para a guerra. E se precisar parar as nossas atividades, vamos parar. É lamentável o que nós estamos ouvindo e vendo aqui hoje. O cumprimento da lei não tem que ser discutido, ela tem que ser feito. Qualquer um de nós aqui da segurança pública sabemos disso. Se não cumprirmos a lei, somos responsabilizados administrativamente e criminalmente. E nos assusta o comportamento do secretário de vir aqui e simplesmente dizer, ou deixar no ar, que a lei não será cumprida. Ou seja, uma lei votada por essa casa legislativa, que é simplesmente de fornecer os dados relativos aos índices inflacionários de cada ano. Eu vejo isso como uma afronta não só ao poder legislativo, mas também a todos nós, servidores públicos. E ainda recebemos a notícia, por parte do governo, que não haverá condições de recomposição salarial para esse ano. Ou seja, não existe, o governo já está dizendo que não irá negociar qualquer tipo de reajuste, seja ele os índices inflacionários ou reajuste à recomposição salarial. E isso vem causando uma série de problemas. O Coronel Rosângela acabou de citar, nossos policiais civis, nossos delegados de polícia estão desmotivados. Hoje, Sargento Rodrigues, fomos surpreendidos com uma colega delegada que ela pediu afastamento e está fazendo concurso para escrivão de polícia no Piauí. Na Paraíba, no Piauí. Quer dizer, todo respeito à carreira dos escrivães de polícia, fui investigador de polícia, mas ela está saindo daqui de Minas para ir para o Piauí, né, para assumir um outro cargo. Igual ela, nós estamos perdendo inúmeros policiais de todas as carreiras, bons policiais. Então, a qualidade da polícia de Minas pode estar caindo também. A criminalidade já assola o nosso estado. Estamos tendo casos de sequestros no estado de Minas Gerais. As grandes organizações criminosas estão se instalando dentro do nosso estado. Os investimentos na segurança pública são mínimos. A qualidade do trabalho dos nossos policiais vem sendo prejudicada. Então, o governo se preocupa muito com o caixa, e tem que se preocupar mesmo, mas ele está esquecendo que nas políticas públicas também tem que haver a valorização dos profissionais e dos profissionais da segurança pública. Então, Sargento Rodrigues, nós quanto representantes, né, das várias categorias da segurança pública, nós precisamos reagir. É necessário, e foi dito aqui pelo Emerson, que os nossos colegas realmente se mobilizem, porque, pelo que a gente tem visto, o governo do Estado de Minas Gerais não se preocupa com os servidores da segurança pública. É que quando o governador e quando esse governo, ele insiste em ignorar todas as nossas tentativas de diálogo, como disse aqui agora há pouco, de forma brilhante, o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, a respeito do direito de greve. Poxa, a polícia não pode fazer greve, calma, mas tudo no direito relativo, né, Sargento Rodrigues? Não pode fazer, mas desde que haja diálogo. O governador e esse governo têm cumprido a parte dele, no sentido de evitar que uma greve da segurança pública aconteça? Essa é a pergunta que o governo tem que responder. Ele tem feito a parte dele? No nosso entendimento, a gente começa a perceber que estão se esgotando todas as vias de tentativa de diálogo. Diálogo direto com o governador nunca existiu, porque ele nunca recebeu nenhuma das representações sindicais. As tentativas de mediação, via tribunal, via assembleia, ele ignora, como ele ignorou aqui hoje uma lei, como ele ignora essa Comissão de Segurança Pública. O Sargento Rodrigues acabou de expressar que, olha, eu não tenho mais disposição para chamar uma audiência pública para requerer desse governo uma informação para ele falar outra coisa que não tem nada a ver. E por fim, Sargento Rodrigues, esse depoimento que o vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Casa, o doutor Márcio Nabac, a respeito desse acontecimento, que para muitas pessoas soa muito estranho. Nós temos uma delegada de polícia, e olha, o inicial de um delegado de polícia aqui no estado de Minas Gerais é quase 3 vezes o inicial de um escrivão de investigador de polícia. E olha, e se ainda assim ela se permite abrir mão do cargo de delegado aqui para fazer concurso de escrivão para ganhar menos lá no estado dela, por quê? Porque o estado de Minas Gerais não está oferecendo condições mínimas para o trabalho dos profissionais de segurança pública. Esse é o descaso desse governo. Minas Gerais, me parece, é o 3ª ou 4ª economia nacional, mas é o 4º pior salário dos policiais da base da Polícia Civil, investigadores e escrivães. Olha,
é um descaso completo deste governo com as forças de segurança pública e com a segurança pública. E é fundamental que a sociedade compreenda, é fundamental que a população perceba. Olha, gente, todos os dias pela manhã, em todas as redes de comunicação, o que a gente mais vê é o aumento da violência, é o avanço do crime organizado pelo Estado de Minas Gerais. Então, é fundamental que a população entenda que não dá para simplesmente acreditar nesse governo de enganação, esse governo de TikTok. Olha, a violência está batendo na sua porta. E vai chegar um ponto que não vai ter jeito de voltar mais. Então, Sargento Rodrigues, só para registrar essas questões e novamente agradecer aqui todo o apoio e a força que o senhor tem dado nessa luta, que o senhor tem liderado esse combate a esse descaso do governador do Estado de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, com as forças de segurança e com a segurança da população de Minas Gerais. Se o governo resolver manter o que ele está fazendo, que é o calote nos servidores públicos da segurança, aí agora a gente vai poder fazer nossa greve tão sonhada. E eu espero que todos os policiais e servidores da segurança pública participem, desde delegado, coronel, até servidor administrativo. Porque caso a gente não faça isso num conjunto, todo mundo unido, nós não vamos conseguir nosso direito, que é a recomposição de perda inflacionária, e que o público está assistindo, não é nem um aumento, porque aumento eu já nem sei quando nós tivemos.